Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula do curso de dispensas e inexigibilidades de licitação. Na primeira aula, você viu qual é o objetivo do nosso curso. Você viu que o objetivo é que você saiba fazer um processo de dispensa e inexigibilidade, ou se você for de um órgão de controle, você saiba analisar esse processo, sabendo todos os itens, todas as peças processuais, tudo que deve estar dentro de um processo para que ele seja considerado perfeito. Além disso, você viu de uma maneira mais filosófica, menos calcada na lei, o que é uma licitação dispensável. É aquela licitação que você poderia fazer licitação, mas que, quando vai fazer licitação, não atinge o objetivo, não convém licitar. E aí, a lei te permite fazer um rito mais simples, um rito mais rápido. Licitação inexigível são aquelas situações em que você é proibido de licitar. E sendo proibido, vai fazer um outro rito diferente da licitação. E as licitações dispensadas, que são os casos de alienação de bens móveis e bens imóveis. Nosso curso é sobre licitações dispensáveis e licitações inexigíveis. E eu tenho certeza que ao final desse curso você vai estar craque, vai estar fazendo dispensas e inexigibilidades muito bem. E isso realmente vai te dar um upgrade, vai te dar um ganho na sua atividade, tenho certeza absoluta aí no seu órgão, na sua agência, no seu comando. Eu acredito que esse é um curso utilíssimo para todos nós. Vou então compartilhar a tela com você. Então vamos lá direto para o slide 16, que é onde nós paramos. É o processo aquisitivo. Eu sempre gosto de situar os alunos dentro do processo aquisitivo. De que adianta ficar indo lá na situação mais específica, na situação mais profunda, se você não consegue visualizar a sua atividade de um ponto de vista mais geral. E o que é o ponto de vista geral? É como ela se insere no processo aquisitivo. Vamos para frente, você vai entender o que eu estou falando. Olha só, esse esquema eu mostro em vários cursos, e é um esquema, é um fluxo do processo aquisitivo que demonstra as etapas e os personagens que vão trabalhar no processo aquisitivo. Por exemplo, as gerências, quando querem realizar ações, elas demandam a aquisição de bens ou serviços. Como é que ela demanda uma aquisição de bem ou serviço? Fazendo um documento que diz o que se quer comprar ou contratar. Esse documento se chama termo de referência. Está aqui. Termo de referência. Após ter feito o termo de referência, autuado o processo, tem lá a pesquisa de preços. Tem termo de referência, tem pesquisa de preço, o processo vai para o ordenador de despesa, para que ele diga que concorda com o prosseguimento. Depois, vai para a área de planejamento, onde é feito o documento orçamentário, diz da onde do orçamento, de que parte do orçamento virá o recurso para pagar essa aquisição, essa contratação. E aí depois vai para a área financeira, onde é feito o documento financeiro. O documento financeiro nosso é a PDF, Programação do Desembolso Financeiro. Então, processo que tem termo de referência, pesquisa de preço, autorização do ordenador, documento orçamentário e documento financeiro, chega então na gerência de licitação, para ser feito um documento que contém as regras da disputa. Como é que chama o documento? Perdão, documento com as regras da disputa. Ele se chama edital de licitação, ou então, um nome mais nobre, instrumento convocatório. Feito isso, vai para a análise jurídica e encerra-se aí a fase interna da licitação. Após isso, é feita a publicação do aviso de licitação, é feita as informações aos órgãos de controle, e entre o dia da publicação e o dia da disputa, pregoeiro e demandante da aquisição vão responder pedidos de esclarecimento e impugnação, até o dia que acontece uma disputa. A disputa tem um vencedor, tem um produto e tem um preço. Fornecedor, o bem e o preço. Tripé da ata do pregão. Depois disso, professor, por que você está falando de pregão? Só você vai entender de dispensa e inexigibilidade se entender como é que é o processo aquisitivo. Como é que você só vai entender da exceção se você entender como é a regra. Depois disso,
o secretário homologa, no início ele autorizou, depois no final ele vai homologar. Isso é muito importante. Muito importante. Você vai ver as mudanças. Presta atenção aqui, ó, duas coisas importantíssimas. No processo aquisitivo tem edital de licitação. Dispensa de inexigibilidade não vai ter. No processo aquisitivo o secretário homologa. Dispensa de inexigibilidade vai ser outra coisa. É feita a nota de empenho, redigido o contrato, assinado por todas as partes, publica-se o extrato do contrato e vamos ter a gestão do contrato. Ou seja, o contrato vai ser devolvido para o demandante e lá o demandante, obviamente, vai acionar o fornecedor para que o fornecedor entregue o bem ou forneça o serviço. E no processo de dispensa e inexigibilidade? O que muda e o que não muda? Muito importante. Muito importante isso. As unidades demandantes, elas, no processo de dispensa e inexigibilidade, também fazem um documento que diz o que se quer comprar ou contratar. Então, o processo de dispensa e inexigibilidade também tem termo de referência. Também tem pesquisa de preço. Também tem autorização do ordenador. Também tem documento orçamentário e também tem documento financeiro. Ou seja, o processo de dispensa e inexigibilidade, ele inicia exatamente igual ao processo de aquisição. Igualzinho. O início dele tem as mesmas peças de um processo aquisitivo comum. Ah, professor, eu pensei que era tão simples. Eu pensei que era só botar um papel higiênico dentro do processo lá e estava certo. É rápido. Não. Calma lá. Não é porque o processo é mais rápido que ele vai ser um processo cagado. O processo é rápido, porém, muito bem feito. Para proteger você, para proteger seu secretário, seu superintendente, proteger o dinheiro do povo. Olha aí nesses estados que eles fizeram processos aquisitivos durante a pandemia e tem um monte de gente presa agora. Algum ponto desse processo eles não fizeram bem feito para estarem presos. Vamos seguir adiante. Então, a primeira mudança que acontece é que ao invés de ter um documento dizendo as regras da disputa, ele será trocado por um documento chamado justificativo. Ou seja, uma explicação que pode ter qualquer nome. Então vamos ver mais para frente, tem pessoal que fala ato, tem pessoal que fala declaração, mas o que a Lei 866 diz é os processos de dispensa e inexigibilidade deverão ser devidamente justificados. Ou seja, eu, em vez de botar um edital com regras da disputa, vou fazer um documento falando, olha, por que eu não vou fazer? É porque teve a enchente, é porque teve a pandemia, é porque o preço é muito pequeno. Alguma razão que mostre que eu vou fazer uma dispensa ou uma inexigibilidade e ela se adequa a uma daquelas hipóteses que estão previstas na Lei 866. Essas hipóteses nós vamos ver depois. Quais são todas as situações de dispensa e todas as situações de inexigibilidade. Depois que fez então a justificativa, vamos voltar aqui atrás, ó. Vai ter publicação de aviso de licitação? Não, não vai. Vai ter informação aos órgãos de controle? Sim, vai. Mas vai ter que responder impugnação? Não, não vai ter, porque impugnação e esclarecimento é algo próprio do pregão, da licitação. Vai ter disputa? Não, não vai ter disputa. E ao invés do secretário homologar, ele vai ratificar. Isso é uma linguagem que é importante. Porque lá, você vai ver daqui a algumas aulas, que o artigo 26 da Lei 866 diz o seguinte: as dispensas e as inexigibilidades devidamente justificadas por quem? Por você da área de licitação, deverão ser ratificadas pelo ordenador de despesa. Então, você justifica, o ordenador de despesa ratifica. Ou seja, concorda com você. E essa ratificação, ela deve ser publicada. Ah, rapaz, agora que eu estou entendendo. Então, apesar de ser um rito simplificado, ele também tem publicidade, porque a ratificação do ordenador de despesa deve ser publicada no Diário Oficial. Muito bem, agora eu entendi. Vai ter empenho? Claro, vai ter empenho. Vai ter contrato? Vai ter contrato.
Vai publicar o extrato do contrato? Vai publicar o extrato do contrato. Vai fazer gestão de contrato? Vai fazer gestão de contrato. Basicamente, o início e o fim do processo aquisitivo é o mesmo. O que vai mudar é o rito para a escolha do fornecedor. Um rito mais simples, onde você não faz um edital, faz uma justificativa. Onde não tem disputa e onde o secretário ratifica a sua opinião, a sua justificativa. E isso aí vai ser publicado. Isso você vai economizar, basicamente, aí, uns 4 meses. Porque a disputa, ela é lenta mesmo. Se na disputa tiver algum tipo de recurso e esse tipo de coisa, aí sim que fica super longo. Né? A dispensa de licitação é um rito, e a inexigibilidade, mais célere, mais simples, com menos peças processuais do que uma licitação comum. Vamos voltar nesse esquema aqui. Isso é muito importante. Entenderam isso? É muito importante que você entenda isso. Todas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade vão se encaixar aqui. Menos uma. Aquelas situações em que você tem uma disputa simplificada. Antigamente, até maio de 2020, só se fazia disputa simplificada para as hipóteses de dispensa de licitação que são de baixo valor. Os incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8666. A partir da edição do Decreto 9666, todas as hipóteses de dispensa de licitação, quando for possível, vão poder ter uma disputa no sistema Comprasnet, chamada de dispensa eletrônica. Então, esse esquema, né, assim que a SEAD regulamentar a dispensa eletrônica, vai ser colocado aqui, ó, uma disputa, mas é uma disputa igual do pregão? Não, uma disputa simplificada. Bom, então a nossa base legal é licitação dispensada, dispensável e inexigível, está tudo na Lei 8666. Vamos então falar das hipóteses de licitação dispensáveis. Ou seja, aquelas situações em que a lei permite que você não faça a licitação. Onde você poderia fazer, mas a lei está dizendo, olha, se você achar que não é conveniente, faça um rito mais simples. Vamos lá? Primeira situação, e as duas primeiras situações são as mais famosas de dispensa de licitação. As duas primeiras, 1 e 2, são as situações de licitações baratas. Então, para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite da modalidade convite. Para obras e serviços de engenharia. E inciso 2, para outros serviços e compras, no valor até 10% do limite previsto da modalidade convite. Ah, professor, mas qual que é o limite da modalidade convite, afinal de contas? Vamos ver? Eles estão no Decreto Federal 9.412 de 2018. Quando foi feita a Lei 8666, existiam esses limites, mas a própria Lei 8666 dizia, olha, por ato do presidente, não precisa ser lei, não precisa ser uma alteração na própria Lei 8666, por ato do presidente, é possível atualizar os valores, e ele fez isso em 2018. Então, na modalidade convite para obra de engenharia, o limite, né, é até R$330 mil. Para bens e serviços, compra de bens e serviços, na modalidade convite, o limite é até R$176 mil. Ou seja, o que é a dispensa de licitação? Não é 10% da modalidade convite para obras e 10% da modalidade convite para bens e serviços? Quanto que é 10% de 330 mil? 33 mil. E quanto que é 10% de 176 mil? 17.600. Vamos voltar lá. Então, quando eu digo que para bens e serviços é dispensável a licitação até 10% do limite da modalidade convite, eu estou dizendo que na data de hoje, quando eu estou gravando esse curso, que o limite
você pode fazer dispensa de licitação por preço para bens e serviços até R$ 17.600. Então, acima de R$ 17.600, você vai fazer, caso chegue o processo aquisitivo, vai fazer um pregão, com toda a sua complexidade. Quando você vai fazer, ao contrário, quando chega um processo menor do que R$ 17.600, ou até R$ 17.600, isso aí é R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 12.400, qualquer valor abaixo de R$ 17.600, você vai fazer um rito simplificado chamado dispensa de licitação. E vai fazer uma disputa simplificada chamada dispensa eletrônica. Legal, né? Eu marquei em vermelho. Nessas hipóteses de dispensa de licitação que nós vamos falar aqui, são 35, eu marquei em vermelho aquelas mais importantes. Quais são as mais importantes? Aquela que você usa mais. Aquela que você é mais habituado a fazer, que é mais o dia a dia de uma gerência de licitação. Então, o 3 aqui, que é no caso de guerra e grave perturbação da ordem, eu não marquei. Porque a gente não tem guerra ou não tem grave perturbação da ordem que mereça isso. Mas o caso 4, emergência ou calamidade pública, é muito usado. É o caso da pandemia. A pandemia foi uma situação emergencial. Uma enchente é uma situação emergencial. Quando chega o mandado de segurança do juiz dizendo que se o seu secretário não fizer o que ele está mandando em tantos dias, ele vai prender o seu secretário, é uma situação emergencial. Né? Eu trabalhei na Secretaria da Saúde, e lá na Secretaria da Saúde chegava mandado de segurança toda hora, a gente tratava isso muitas vezes como dispensas emergenciais. Não fazia a disputa do pregão. Né? Agora, veja bem que essas situações, e a gente pode mostrar isso ao longo do nosso curso, deve ser muito bem caracterizada a situação emergencial. Quando um prefeito, quando o governador, ele diz que o seu estado, o seu município está em situação de emergência, não é assim, aconteceu uma emergência. Tem um decreto, né? No caso dos municípios, eles fazem um decreto que deve ser confirmado pelo governador. No caso do governo estadual, ele deve fazer um decreto que deve ser confirmado pelo presidente da República. Né? Emergências são realmente algo muito grave. Né? E devem ser atendidas com a máxima urgência. Item 5. Né? Quando não acudirem interessados à licitação anterior. E essa licitação não puder ser repetida sem prejuízo. Vou explicar para você essa situação. Vamos imaginar que você fez uma licitação e ela deu deserta. O que é uma licitação deserta? É quando não aparece ninguém. Não acudir interessados à licitação anterior. O que é que você faz quando isso acontece? Quando você faz normalmente? Você repete a licitação para ver se da próxima vez aparece alguém. Mas às vezes, repetir a licitação gera prejuízo. Eu posso imaginar milhões de situações. Vamos imaginar assim, imaginar que sua secretaria vai fazer a festa do Réveillon na praça. Contratou palco, contratou o show, contratou som, contratou segurança, contratou tudo que era necessário. E tinha feito uma licitação para contratar banheiro químico. E na licitação de banheiro químico, deu deserto. Não apareceu ninguém para oferecer banheiro químico. Dá para fazer o Réveillon na praça sem banheiro? Não. Pode suspender o Réveillon, pode fazer em outra data o Réveillon, que não seja 31 de dezembro? Também não. Então, eu não tenho mais tempo, agora falta uma semana para acontecer o Réveillon. Eu não tenho, se eu for fazer uma nova licitação de banheiro químico, ela vai terminar depois do Réveillon. Então, nesse caso, quando a repetição de uma licitação for gerar um prejuízo, nesse caso, você faz uma dispensa de licitação. Faz um rito mais simples, um rito mais rápido. Né? Então, muitas vezes pessoas perguntam assim, professor, e se não tiver assim, nada que seja urgente? Eu fiz a primeira vez, deu deserto, não apareceu ninguém. Fiz a segunda vez, deu deserto de novo. Quantas vezes eu tenho que repetir um pregão
para depois fazer uma dispensa de licitação quando não há um fato que ele faça a limitação do tempo, como o exemplo que eu dei do Réveillon. O que eu costumava fazer era 3 vezes. Não existe regra sobre isso. Eu costumava repetir a licitação 3 vezes. Eu fiz 3 vezes. Não apareceu ninguém, aí faz a dispensa de licitação. Ficou caracterizado que no cadastro do Comprasnet, entre os fornecedores que estão preparados para fornecer, né, não tem ninguém que esteja interessado em te vender aquele bem ou te fornecer aquele serviço. Faz 3 vezes, depois faz dispensa de licitação. Então essas são as 5 primeiras hipóteses. Outro caso, quando a União tiver que intervir no domínio econômico, né? Isso aí é muito distante da gente, não é verdade? Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores ao praticados no mercado nacional, né? É aquela situação da licitação fracassada. Fez a licitação, apareceram fornecedores, mas todos eles foram desclassificados. Todos eles estavam com preços superiores, né, à sua pesquisa de preço, né, ao seu valor de referência. Então, deu uma licitação fracassada. Fracassou a licitação 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pode fazer dispensa de licitação. Oitavo, para aquisição por pessoa jurídica de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidades que integrem a administração pública. Ou seja, você é um órgão público, vai adquirir um bem ou um serviço de um outro órgão público. Vai fazer licitação? Claro que não, não vai fazer. A administração pública é uma só. Essa divisão entre secretarias é uma divisão que a gente cria para poder entender. Mas a administração é uma só, o governador é um só. Né? Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, isso aí já não é muito com a gente também. Esse é bem interessante. Compra ou locação de imóvel. Ah, professor, eu não posso fazer uma disputa? Imagina a seguinte situação. A SEAD, ela quer instalar o VaptVupt numa nova cidade. Se ela fizer uma disputa, qualquer dono de galpão ou de casa grande ou de loja comercial grande que quiser locar para o Estado pode participar dessa licitação. Quem iria vencer? Quem oferecesse o preço mais baixo. E às vezes o preço mais baixo não atingiria o objetivo. Imagina instalar o VaptVupt naquele setor mais distante da cidade. Aquele que não tem ônibus. Aquele que é longe dos bancos. Onde é que a administração quer instalar o VaptVupt ou qualquer unidade, né, do governo estadual? No centro, na Praça da Igreja, de preferência entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, entendeu? Perto da linha do ônibus, perto do terminal rodoviário, para atender pessoas de outras cidades, para que seja equidistante para todos os moradores. Então, a locação de imóveis, o servidor público pode escolher onde é o melhor lugar para instalar, seja o VaptVupt, seja qualquer unidade da sua secretaria. Pode ser uma Agenfa, pode ser um posto de saúde, pode ser o que for. Ah, professor, mas aí nesse caso, o dono do imóvel vai cobrar qualquer valor? Não. Qual é a perseguição que a gente faz durante todo o processo de dispensa de exigibilidade? Qual é o valor de mercado? Quem vai determinar o valor de mercado daquela locação não é nem o dono do imóvel, nem você que está levando o processo. Existe uma superintendência, uma gerência na SEAD que faz esse tipo de cálculo, que vai verificar o valor de mercado e vai dizer. Então você vai chegar para o dono do imóvel e falar assim, olha, eu quero locar seu imóvel, isso é o que mais se adequa à finalidade que nós queremos fazer, da atividade que nós queremos fazer. No entanto, o preço que nós vamos pagar é esse. É engraçado isso, né? O locador dizendo quanto que quer pagar pelo aluguel, mas é assim que funciona no estado de Goiás, ou seja, em qualquer administração pública. 11. Na contratação de remanescente de obra. Na compra de hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis. Hoje em dia, isso aí é praticamente letra morta. A gente faz disputa, sim,
para essas compras, a menos que seja de baixo valor, né? 13, esse 13 é muito legal. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino, do desenvolvimento institucional, ou da instituição dedicada à recuperação social de preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Vocês lembram que antigamente dava muita confusão a contratação de entidades para fazer concurso público? Eles contratavam essas entidades através desse inciso e faziam uma dispensa de licitação. Os órgãos escolhiam a instituição que iria fazer o seu concurso público. Atualmente não tem nada disso. Atualmente, o que se faz é pregão, né? Quando é que isso pode caber? Quando não haja uma condição de fazer uma disputa. Mas hoje não tem nada disso. Não utilize, não cai nessa bobeira de utilizar esse inciso para fazer a contratação de uma entidade para fazer concurso. Eu mesmo, muitos anos atrás, já usei. Né? Já contratei através disso aqui, mas isso aí é terminantemente proibido, né? Inclusive pelo Tribunal de Contas da União. Bom, do inciso 14 para frente, nós vamos falar na próxima aula. Vocês viram que existem muitas hipóteses. Quais são as principais? Preço baixo e emergência e locação. Esse aí, das 35, são as principais. As outras, você tem que saber quando utilizar. Na aula 3, nós vamos terminar dispensa de licitação e vamos entrar em inexigibilidade de licitação. Um grande abraço.